Sabemos que há pelo menos um regimento. Pelo menos. Então, quantos lançadores mesmo? Essas são tecnologias completamente novas. Pois é, o Oreshnik é apenas um deles. Muitas pessoas por algum motivo se concentram no Oreshnik, mas há vários outros meios que a Rússia pode usar mesmo sem ogivas nucleares. O Oreshnik pode. Bem, você mesmo viu o que aconteceu em Dnepropetrovsk. Ainda estamos esperando as imagens de satélite da OTAN que dizem: nada aconteceu lá. Então sim, mesmo sem uma ogiva nuclear, ele basicamente consegue penetrar. Sabemos que ele penetra extremamente fundo no solo. Então sim, isso poderia ser usado de forma puramente convencional, ou com alguns explosivos convencionais de alta potência, ou claro, com ogiva nuclear. E novamente, este é apenas um deles. Não se trata de um único sistema, embora eles sejam importantes. Eles fazem parte do sistema mais amplo de defesa da Rússia, tanto das capacidades ofensivas quanto defensivas. E sim, a Rússia já opera os S-500. A Rússia opera todos os tipos de sistemas avançados e novos tipos de armas estão sendo introduzidos literalmente todos os meses. Não se esqueça, há outros meios de transmitir a mensagem se for o caso. E, novamente, vários deles nem sequer terão ogivas nucleares. O Reino Unido está em processo de construir uma cúpula de ferro, Andrei. Você sabe, sempre que alguém fala sobre uma cúpula de ferro ou algo parecido, como a que temos em Israel, dá para ver que o país não está buscando amizade, parceria ou cooperação. Está se preparando para a guerra. Nós sabemos disso. Pela experiência de Israel, essas parcerias tendem a trazer mais conflito. Basta olhar para as guerras no Oriente Médio. Mas quando se trata do Reino Unido, por que eles precisam de uma cúpula de ferro? Se não há guerra na Europa? Se não há inimigo na Europa? Vamos supor que eles construam um sistema de defesa aérea como a cúpula de ferro. Quão eficaz isso realmente poderia ser? Zero. Não pode ser eficaz ainda. Então, primeiro, domo de ferro. Quero dizer, o que é o domo de ferro? É basicamente um sistema israelense de curto alcance projetado para interceptar mísseis balísticos lentos. Bem, mísseis do tipo Katyusha, que seguem uma trajetória balística clássica. Você sabe, ele é lançado, passa pela fase de impulso, desliga como qualquer míssil balístico e depois segue um caminho facilmente previsível. É assim que eles funcionam, e mesmo assim falham. Quero dizer, sim, ele provavelmente consegue interceptar um foguete Katyusha a Mach 0,9, talvez Mach 1,1, feito de um cano de água, sabe? Por esses grupos do tipo Hamas ou algo assim. Mas a realidade é que contra a tecnologia moderna de mísseis, eles são inúteis. Não há Hamas na Europa? Bem, eles acham que de alguma forma, sim, tudo isso é novamente imitação. Não existe um único sistema, nem mesmo em um futuro previsível, no Ocidente, combinado e na OTAN, incluindo os Estados Unidos, que consiga interceptar uma salva de mísseis supersônicos. Esqueça os hipersônicos, eles não têm nada com que interceptá-los. Estamos falando de todos os tipos de hipersônicos, desde veículos planadores como o Avangard, que pode voar mesmo sem uma ogiva nuclear de 1 megaton. O impacto de um único Avangard convencional já seria devastador, porque estamos falando de Mach 27. Quero dizer, estamos obviamente lidando com a energia cinética, que varia diretamente com o quadrado da velocidade. Então o mesmo vale para o Zircon. Não há nada que eles possam fazer. Eles não conseguem interceptá-lo. Eles não conseguem interceptar uma salva de armas supersônicas, mísseis Onyx, sabe? E depois o Kinzhal e todos esses novos Iskanders. Quero dizer, o que você vai fazer? Com o quê? Eles perderam a corrida armamentista, eu venho dizendo isso publicamente há 10 anos. Eles simplesmente perderam. Ponto final. E agora existem lacunas que nunca serão fechadas, sabe? Então eles podem declarar o que quiserem. De novo, como eu disse, eu sou o Superman. Não, o Batman. O Batman. Vá em frente, tente me desmentir. Então se eu disse, deve ser verdade. Andrei,
Andrei, existe, na mentalidade da liderança russa, alguma forma de... Sabe, toda vez que Putin fala sobre o conflito na Ucrânia, eu vejo alguém tão racional que, se amanhã, digamos, a Europa decidisse conversar com a Rússia para chegar a algum tipo de acordo razoável sobre a Ucrânia, eles não diriam não à Europa. Eles ajudariam a Europa, ajudariam de alguma forma a Europa a alcançar esse tipo de acordo na Ucrânia. Mas quando eles não veem isso acontecendo na Europa, você não acha que afinal estamos falando dos Estados Unidos e da Rússia? A Europa faz parte dessa região. Basicamente, quando falamos da Europa, estamos falando da Europa Ocidental. Alemanha, França e Reino Unido. É possível fazer algum tipo de acordo com esses países? Não, não com eles, porque estão em uma luta desesperada por suas vidas políticas e talvez por suas vidas fora da prisão. E Vladimir Putin, 2 dias atrás, disse: estamos prontos para conversar com a futura geração de políticos europeus se eles aparecerem. Com esses caras? Vamos lá. Ele basicamente o chamou de porcos. Então, o que mais? Ok, podemos perguntar ao Sr. Medvedev. Ele tem um vocabulário muito mais amplo para insultar esses imbecis, sabe? Os russos não os veem como parceiros. Eles os veem, como o Sr. Lavrov disse novamente há 2 dias, como o renascimento oficial do nazismo na Europa. Simples assim. Quer dizer, vamos lá. Eu não sou ninguém. Ele é o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Ele vem a público e diz: vemos o renascimento do nazismo, que é exatamente o que está acontecendo, obviamente sob o disfarce dessa democracia e de toda essa besteira, com muitas cores de arco-íris associadas a ela, sabe? Mas a verdade é que é isso que eles são. Sinto muito. E é por isso que eles querem guerra. Como Vladimir Putin já declarou, eles terão guerra, uma guerra de verdade, da qual nenhum deles faz a menor ideia. Nenhum, incluindo os militares. Eles são patéticos. E foi isso que lhes foi dito. Se vocês começarem qualquer coisa, estarão acabados. E talvez até seus países deixem de existir. Se a população europeia não entende o que está acontecendo, esse é um problema da população europeia. Não é mais um problema da Rússia. Os russos não se importam. A imensa maioria da população russa hoje odeia a Europa, odeia o Ocidente Unido. Se essas pessoas não entendem isso e estão falando de uma superpotência nuclear que pode destruí-los em 15 minutos, bem, o problema é delas. Essas pessoas são estúpidas, são ignorantes. Basicamente, são como o bojo, sabe? E todos aqueles comissários de bordo. São produtos de um sistema educacional que não produz praticamente nada. São fábricas de diplomas que formam pessoas como aqueles velhos camaradas que não sabem nada, absolutamente nada. E o que posso dizer? Estamos apenas andando em círculos, voltando à estaca zero. Se a Europa não quer formar uma nova geração ou um novo tipo de político, esse é o problema da Europa. Sabe, houve um tempo em que a União Soviética se importava com a forma como era vista pelo resto do mundo, porque seguia algum tipo de dogma ideológico. Os russos não se importam mais com isso agora. Sabe, com a forma como são vistos pelos europeus. O fato é que os russos realmente se divertem vendo os outros se apavorarem com isso. Os russos não precisam do amor deles. É isso que as pessoas não entendem. Ocorreu uma mudança tectônica, e esse é o ponto central. Os russos não se importam com a forma como são vistos na Europa, ponto final. O mesmo vale para os Estados Unidos. Mas, novamente, os Estados Unidos são uma superpotência legítima, embora não tão grande quanto fingem ser. Os russos conversarão com os Estados Unidos. Com a Europa, acabou. Quanto a pessoas como Orbán, que vão à Rússia, bem, Orbán está diante de uma escolha muito difícil, porque se a Hungria tentar continuar andando nessa linha tênue, o que é compreensível para um país pequeno e sem grandes recursos, vai ser complicado. O mesmo vale para a Eslováquia. E já sabemos que o Sr. Fico foi ferido durante aquela, você sabe qual, tentativa de assassinato. A aeronave dele foi danificada ontem. De alguma forma, você sabe, algo aconteceu com a aeronave do Sr. Fico.
Então sabemos o que está acontecendo. O que resta? Bem, a única maneira de eles conseguirem sobreviver como nações independentes, com sua cultura, com suas, você sabe, visões de vida, é se desligarem da União Europeia. Mas será que conseguem? Duvido. É por isso que observamos essas dinâmicas. E o que posso dizer? Quero dizer, há muito pouco que eu ainda possa dizer sobre isso. A Europa acabou e precisa morrer, porque já não é mais a civilização ocidental. Sabe, a propaganda é tão intensa na Europa e eles não respeitam ninguém que tenha uma opinião diferente sobre a guerra. Por exemplo, na Ucrânia, nós sabemos o que está acontecendo com o coronel Jacques Paul. Jacques, it's like that tells you they are. Jacques é tipo, isso mostra, eles são covardes. Os europeus são covardes. Então a única coisa que eles podem fazer agora é isso. Esse é o playground satânico. Eles querem praticamente legitimar a pedofilia. Olhe para o Reino Unido. A mídia deles, a elite política deles. Quero dizer, eles já legitimaram a prostituição, legitimaram o tráfico de drogas e contam isso como parte do PIB, o Produto Interno Bruto. Certo? Então, quero dizer, essas pessoas estão bem com isso. Exceto, sim, somos oprimidos e tudo mais. Bem, vocês votaram nisso. Vocês votaram nisso por décadas, vez após vez. Os franceses não têm direito de reclamar, porque antes de 2 mandatos desse idiota do Macron, que basicamente destrói a nação, o que quer que ainda reste dela, eles elegeram Hollande, certo? Whatever is left of them. They were electing Hollande, okay? The other creep, you know? E o outro sujeito, sabe? Os alemães estavam satisfeitos enquanto Merkel estava lá, que aliás estava infestando o país com pessoas por meio do que é essencialmente imigração ilegal, sabe? E essa imigração, o que é europeia? Não, não é imigração europeia. A Europa vai se tornar algo como, sabe, o crime organizado albanês, tráfico de drogas, prostituição, sequestro de crianças. Esse é o futuro deles. E sopões comunitários, e isso não é tipo, sim, Martianov odeia a Europa. Não, eu não odeio. Na verdade, concordo com o que George Galloway disse há alguns dias, porque meu coração sangra por aquelas pessoas que entendem o que está acontecendo. Mas, em grande parte, elas precisam procurar o que significa Mankurt. What Mankurt is. This is a famous, novel by Chingiz Aytmatov. Isso é de um romance famoso de Chingiz Aytmatov. E eles são Mankurds. A maioria deles é. Esse é o ponto que eles não conseguem encarar. A maioria dos europeus ocidentais, bem, os orientais também, odeia os deuses russos. E foi isso que os levou ao estado em que estão. E vai ficar muito, muito pior. Como eu já disse, se você olhar de perto hoje para a França ou o Reino Unido, eles estão se tornando países do terceiro mundo. Grandes partes deles parecem buracos imundos. Eles não conseguem manter a infraestrutura. É sujo, cheio de crimes. E agora você tem, sim, nós sabemos, já dissemos isso muitas vezes. So, yeah, we know. We said it many times. Andrei, você acha que os Estados Unidos estão prestes a atacar a Venezuela? I don't know. Eu não sei. É isso, eu não sei. De novo, pode ser imitação. É o Trump. O Trump precisa entender, e provavelmente entende. Bem, provavelmente ele não entende, mas sente isso, certo? Ele não é um homem instruído, e suas faculdades mentais estão dramaticamente reduzidas desde a primeira vez. Então, mesmo que tentem uma mudança de regime, porque sim, atacar é a única coisa que podem fazer, eles não conseguem conduzir uma operação de armas combinadas em um país como a Venezuela. Mas sim, o Scott está absolutamente certo, o Scott Ritter, que há todo tipo de forças especiais lá no terreno. Eles vão tentar minar o governo Maduro e vão conseguir. Sim, há o quê? Uns 50 milhões de dólares agora pela cabeça dele. Então é isso que eles vão tentar. Eles podem lançar alguns Tomahawks e coisas desse tipo, sabe? Mas não se esqueça, há cerca de 2.500, pelo menos oficialmente, Tomahawks dos blocos 4 e 5 restantes. Não é muito. Muitas pessoas não entendem que isso não é muito, certo? Então eles vão gastar esse arsenal em declínio para explodir o que puderem. Basicamente todas as defesas aéreas, alguns aeródromos e outras instalações na Venezuela, eles podem tentar.
Mas, novamente, é preciso entender o que vai acontecer depois disso nas relações internacionais. O que vai acontecer com o petróleo. Os Estados Unidos realmente... Trump perdeu a noção, sabe? Porque ele acha que os Estados Unidos podem controlar a questão dos hidrocarbonetos. Não pode. Então, sim, essa é a possibilidade. Quão provável ela é, eu não sei. De novo, Trump é totalmente caótico. Talvez alguém diga a ele que suas declarações grandiosas sobre o quão bem os Estados Unidos estão indo são pura fantasia, basicamente, sabe? E então, claro, temos isso, como Doug McGregor afirmou, há cerca de 100 mil militantes da Colômbia posicionados na fronteira, prontos para entrar com um único objetivo, e matar o maior número possível de americanos. Então isso reduz, quer dizer, o Pentágono precisa entender isso, que qualquer tipo de ação real... Se eles forem lá, acabou. Vai haver derramamento de sangue, quero dizer, um banho de sangue, e talvez isso até faça o Vietnã parecer... Bem, você sabe. Especialmente considerando o fato de que muitos países da América Latina obviamente compartilham uma fronteira terrestre com a Venezuela. E então você sabe, essa é uma outra história. Mas quem sabe? A ideia deles é claramente remover Maduro e instalar um novo regime. Esse regime, se eles tiverem sucesso, vai durar? Eu não sei. Não sou especialista em América Latina, então você sabe muito mais do que eu sobre isso. Eles não vão fazer nada, Andrei. Diferente do que fizeram no Iraque, no Afeganistão, na Líbia e agora na Síria. Bem, quero dizer, sim, nós sabemos disso. Mas veja bem, você precisa entender, a Venezuela não é o Iraque. Não é o Iraque, exatamente. Não é o Iraque. Totalmente diferente. É especialmente as pessoas. Sim. Todo mundo está feliz com isso aqui na América Latina. Todos são contra o que os Estados Unidos estão fazendo com a Venezuela. Então, sim, se eles quiserem uma guerra de guerrilha nas mãos, provavelmente vão conseguir. E sim, estamos falando de países na escala do Brasil. Mais de 200 milhões de pessoas. Haverá muitos voluntários que irão lutar lá. Há a Colômbia, que tem muitas contas a acertar com os Estados Unidos por vários motivos, alguns deles realmente ruins. E quando você analisa bem, isso é algo muito sério. E há muitas armas por lá, muitas mesmo. Sim, exatamente. Andrei, 4 dias atrás houve uma reunião com o Irã, a Rússia, a China e o Paquistão. Todos se reuniram para discutir a situação no Afeganistão. Você sabe, as tropas americanas voltando para lá. Isso é importante, porque o Afeganistão tem relevância para a Rússia, o Irã, a China e para toda a região. Quando se trata do sul do Cáucaso, qual é a importância disso? Você acha que Donald Trump enviaria tropas americanas de volta para a base aérea de Bagram? Ele pode tentar, porque obviamente as pessoas que lhe dão conselhos militares são tão incompetentes quanto ele. Mas ele pode tentar. Puxa, isso vai ser interessante, sabe? Então o que posso dizer é, mesmo nos Estados Unidos, muita gente diz o quê? Nós apenas... Então sim, mas de novo, não se esqueça, é o Trump. Há muita conversa fiada por aí, sabe? E ele adora fingir que está no controle, que controla o universo, sabe? Então eu não sei. Quer dizer, eu não sei. Eu não sei como essas pessoas pensam. Há um pouco de bom senso, obviamente, vindo disso. Outros, bem, os Estados Unidos não são uma hiperpotência. I mean, the United States is not hyperpower. It is superpower, very declining. É uma superpotência, mas uma que está em forte declínio e realmente não tem capacidade de conduzir grandes operações terrestres. O que ela pode fazer é lançar alguma força, sabe, reunir um monte de fuzileiros navais, forças especiais, agentes da CIA e tudo mais, e mandá-los de volta para o Afeganistão. E adivinha? Eles vão continuar morrendo depois disso. Simples assim. E não se esqueça da Índia, que também tem um grande interesse, realmente um grande interesse, no Afeganistão. E sabe de uma coisa? O Talibã,
Os russos reconhecem que o Talibã está lá. Eles não gostam disso, mas aceitam como a realidade oficial, como o governo. Então há muitas coisas que podem acontecer lá no terreno. Well, there are a lot of things which can happen there on the ground. O Irã é igual, Andrei. Eles não gostam, mas precisam. Essa é a realidade do mundo. On the ground, yeah, we have to work. So yeah, and then there will be obviously ones. Sim, temos que trabalhar. Então, sim. E depois, obviamente, quando os caixões cobertos com a bandeira dos Estados Unidos começarem a chegar novamente ao país, por mais que tentem esconder, vai ser algo como: ah, sim, existem terroristas e tudo isso. Não, eles estarão lutando em seu próprio país. O que posso dizer? E desta vez, como foi depois do 11 de setembro, quando a Rússia cooperava com os Estados Unidos fornecendo e permitindo o uso de seus aeroportos e centros logísticos dentro da Rússia e da Ásia Central. Eles podem tentar conversar com países como o Tajiquistão ou quem quer que seja, mas sim, estão militar e economicamente impotentes. Então, o que vão fazer? Gastar mais alguns trilhões de dólares sem nenhum sucesso? Blow another couple $1 trillion and without any success. And what is success in Afghanistan? What are they trying to do? E o que é sucesso no Afeganistão? O que eles estão tentando fazer? Todo mundo já viu como traíram as pessoas que cooperaram com eles. Então haverá muito poucos dispostos a se envolver nisso. Apesar do fato de que, obviamente, eu não sou fã do Talibã, não gosto do que eles fazem, pelo menos eles conseguiram montar alguma aparência de ordem antes que o Afeganistão possa avançar mais, inclusive desenvolvendo seus recursos e sua atividade econômica entre aquele povo. Quero dizer, entre aqueles países de que acabamos de falar, claro, Irã, Rússia, Índia, China. E é por isso que os Estados Unidos, é preciso entender, as pessoas nos Estados Unidos não têm pensadores estratégicos de qualquer reputação. The United States doesn't have the strategic thinkers of any repute at all. None, zero, doesn't exist. Council on Foreign Relations, Nenhuma. Zero. Não existe. O Conselho de Relações Exteriores é uma piada, incluindo todos os seus especialistas, diplomatas e generais igualmente. A única coisa que eles enxergam é algum tipo de instabilidade, sabe? Um ponto dentro do território eurasiático onde podem surgir conflitos. Eles não conseguem. Realisticamente, economicamente, os Estados Unidos não são tão grandiosos quanto tentam se retratar. O fato é que se você observar de perto a manufatura americana hoje, especialmente como ela não consegue sustentar a força que é, mesmo agora, um exército, uma força aérea e uma marinha reduzidos. Essas são forças em declínio. Muitas delas estão obsoletas. Por exemplo, a Força Aérea dos Estados Unidos é uma força obsoleta, não projetada para lutar em nenhum cenário de guerra moderna. which is not designed to fight anywhere in the modern warfare. They can do a lot of movies about how great they are, but Eles podem fazer muitos filmes sobre o quanto são grandiosos, mas não há um único piloto lá que consiga realmente voar em um ambiente de combate moderno de verdade. Então o que eles fizeram? Ah, vamos montar uma força e jogá-la lá. Essa é a ideia. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas vamos jogá-la no meio do continente euroasiático e ver como podemos sabotar o BRICS, sabe? E o problema é, claro, como dizer, eles não conseguem. Eles podem, de novo, including drug começar todo tipo de coisa, inclusive operações com drogas. Mas o que posso dizer? Acho que eles já sabiam. Já estavam mentindo em 2006. Se você for ler os Washington Files, Afghanistan Papers, eles começaram a mentir lá em 2006. Todos aqueles generais americanos, como Petraeus, todos eles, sabe, dizendo, ah, sim, estamos vencendo. all those, that, oh yeah, we're winning, while in reality they already understood they lost. Bem, na realidade, eles já tinham entendido que haviam perdido naquele dia. Levou o quê? Uns 14 anos para manter a farsa, matando mais pessoas, bombardeando mais casamentos afegãos, matando mais soldados americanos. E claro, aqueles contratados que ninguém sequer conta como mortes militares. São contratados, certo? Mas, na verdade, eles são basicamente soldados profissionais, só que em uniformes civis ou roupas civis, se preferir. E tudo bem, deixem que façam isso, se quiserem. Então eu vejo o que vai acontecer. Eles não conseguem impedir a unificação econômica do continente euroasiático, que já está em andamento. E sim, o fato de terem se reunido em Teherã é a maior prova disso. And yeah, the fact that met in Tehran is the biggest proof of that. Yeah, yeah. I think
Acho que, só para encerrar essa sessão, Andrei, o principal objetivo do governo Trump é enfraquecer o BRICS. Mas veja a Ucrânia, a situação na Ucrânia, o Oriente Médio. Veja a Venezuela, o caso da Venezuela, a Eurásia, como você disse, o sul do Cáucaso. Eles têm todos os motivos para tornar o BRICS mais forte do que antes. Qualquer um desses países que participam do BRICS quer um BRICS melhor, quer aprimorar o BRICS. Sim, absolutamente. E então, é claro, temos a Organização de Cooperação de Xangai, que eu acho que acabará se tornando um bloco militar completo. Mas isso depende de bem. É por isso que temos essa estratégia de segurança nacional, sabe? De novo, é por todo o bem contra tudo de ruim. Mas os Estados Unidos não podem salvar sua posição, grosseiramente exagerada, na verdade, como se achassem que depois do colapso da União Soviética, sim, somos os únicos, derrotamos a União Soviética. Não, não derrotaram. A União Soviética se desintegrou por razões completamente diferentes. E a única coisa que eles podem fazer agora é propaganda e todo tipo de operação de subversão. Militarmente, os Estados Unidos estão muito longe do que tentam se retratar, especialmente em termos de recursos. Mas sim, se os Estados Unidos quiserem continuar sendo apenas mais uma grande potência, e agora temos esse tipo de, espectro de superpotências surgindo, ou melhor, já surgidas. Rússia, China. A China é uma superpotência econômica. Eu não a chamaria ainda de superpotência militar, mas é definitivamente uma megapotência econômica. Economicamente é simplesmente insana, é gigantesca. E claro, temos a Índia seguindo esse caminho, com dificuldades, mas estão avançando, tentando chegar lá. Então sim, se os Estados Unidos quiserem ser iguais entre iguais, claro, ninguém nega que ainda são uma superpotência nuclear. Mas fora isso, sim, eles querem progredir. Muitas pessoas dizem, na minha opinião, que já não há mais nada de especial nisso. Sim. Muito obrigado, Andrei, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Foi um prazer. Tchau.